Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Comigo é sempre doce, meiga, celestial, Josiane Freitas. Bem-vinda, Jô. Você sempre com as suas apresentações, né? Magnífico. Quando não tiver mais eu aqui fazendo essas apresentações e essas aberturas, sentirás a minha falta. É Quando eu for substituído por uma inteligência artificial não galanteadora. É o que dizem. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Foco. Só isso? Brincadeira, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui... Hoje o papo é sobre arte, né? Hoje a coisa tá artística, inovadora. Criativa, eu diria. Criativa. Nós trouxemos o nosso amigo Vitor, que é um dos sócios fundadores da Dionísio, uma empresa que nasceu para unir a paixão pela arte, o empreendedorismo, as empresas. São especializados em marketing e mais um monte de coisa que vocês vão ouvir hoje. E o bate-papo vai ser muito legal, mas antes, o recado importante sempre, né? O nosso podcast só existe por conta deles. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco em desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site perfixconsultoria.com.br e também Nossa Casa Café, uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossacasacafé.com.br. Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Show de bola. Adoro fazer essa parte, me sinto importante. Mas você é importante. Me sinto num programa, sabe, né? Não consigo Como se fosse um programa de verdade. Não. Uma jornalista, né? Ok. Jornalista não faz isso, eu acho, mas enfim. Hoje estamos arrasando as gafes na abertura do programa. Vitor, obrigado pela sua presença, pela participação. Começa, por gentileza, contando um pouco para o pessoal quem é o Vitor, como nasceu essa ideia da Dionísio e o que vocês fazem exatamente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Vitor, eu sou sócio da Dionísio, né, como vocês falaram, sou publicitário de formação e eu junto com outros sócios, o Rafael e o Jean, a gente montou a Dionísio AG em 2016 e o nosso foco era conectar artistas a empresas, tá? Então, fazer projetos em que a gente pudesse levar artistas, principalmente para projetos de marketing, eventos, né, publicidade. Então, que a gente pudesse trazer os artistas para eles executarem essa parte criativa e trazer soluções mais inovadoras ali para os clientes, né? Soluções criativas mesmo, como vocês comentaram. Na verdade, a Dionísio começou antes, começou lá em 2013. Eu e o Rafa só. Era, na verdade, um blog no começo, né? Em que a gente gerava conteúdo sobre arte. A gente é apaixonado por arte e a gente criou esse blog na época para poder gerar conteúdo de uma forma bem leve, né? Naquela época, uma década atrás. Tá engraçado falar isso, né? Parece muito antigo, né? Parece muito antigo. Nessa hora que a idade começa a calar nas Existe costas. Existe blog ainda hoje em dia? Nem sei, né? Mas aí naquela época a gente identificava que você não tinha muita... assim, você tinha alguns sites fora do Brasil que tinham um conteúdo que a gente gostava, mas aqui no Brasil você tinha poucos locais, assim, né? Poucos veículos em que a gente achava conteúdo falando sobre arte de uma forma leve e fácil de entender. Arte é lato sensu. Quando você fala arte, qual que é o escopo do termo para vocês aqui? A arte é um negócio bem amplo, né? Mas no nosso mercado são artes visuais, tá? Então, tô falando aí mais específico artes plásticas, street art, né? Porque artes visuais você pode considerar também cinema, né? Televisão e tal. Então, ficando mais numa pegada mais moderna. Não só moderno, tá? A gente atua em todas as artes das artes visuais, das artes plásticas, vamos dizer. Então, desde street art, que seria murais, grafite, né? Parte digital, que vai mais para ilustração, design, direção de arte, parte de fotografia,
a parte de vídeos, parte de animação, motion, 3D. Cara, e quando você fala em conectar os artistas às empresas, tornando um pouco mais concreto para mim, para que eu visualize isso, o que que é essa conexão? Que tipo de oportunidade prática é criada? Alguns cases aqui para nós. Tá, por exemplo, vamos supor que a gente está no estúdio aqui, vocês acham que essa parede aqui tá muito cinza. Fala, putz, queria dar uma colorida nessa parede. Mas eu não quero só pintar de, sei lá, verde. Eu quero fazer uma arte aí. Com quem que eu falo? Vou falar com o artista, tá bom, mas... Onde eles estão? Exato. Primeiro, se você não for muito engajado ali com a cena, você não vai nem saber com quem falar, tá? É o primeiro ponto. O segundo ponto, dependendo do artista que você escolha, às vezes ele só vai fazer o que ele quer, tá? E é bem comum, cada artista tem uma forma de trabalhar, e é bem comum também que os clientes, quando contratam um serviço desse tipo, que eles queiram opinar bastante ali na arte, tá? Então você tem que saber bem o perfil do artista que você vai escolher para poder atender a demanda que você tem, né, da melhor forma possível. Então o nosso trabalho é esse, entender a demanda do cliente, ver qual é o artista ideal para atender aquela demanda, e depois cuidar de toda a parte de execução. Então, eu vou fornecer toda a infraestrutura para o artista executar o projeto. Então, por exemplo, para fazer uma parede dessa, aqui ele vai precisar de tinta, vai precisar de materiais, talvez ele precise de uma escadinha, né? Que é um trabalho pequeno, simples e tal. Mas, assim, desde os menores projetos até os maiores, que é para pintar um prédio, por exemplo, todos eles... Aquelas pinturas incríveis que a gente vê nas fachadas dos prédios, os caras pintam o rosto, essas coisas. Exato, qualquer tipo de arte desse tipo, né, ele necessita de de uma grande infraestrutura, na verdade. Então, tudo que vocês precisarem, o nosso trabalho é não só indicar o artista, mas também cuidar de toda a parte de execução e produção, tá? Esse é o processo que a gente faz. Isso vale tanto para clientes menores, tá? Startup, sei lá, ou até pessoas físicas, dependendo do projeto, até para grandes projetos. A gente já fez vários prédios aí, já fez avião, já fez ônibus. Então, vocês fazem, de certa forma, um agenciamento dessa mão de obra, digamos assim. O seu cliente é a pessoa que está contratando a arte, que quer a arte. E aí você faz a intermediação com o artista. Exatamente, mas a gente não faz só intermediação, né? Se eu fosse só um agente, eu só colocaria vocês para se falarem, tá? Então, quero um artista, meu artista está aqui, fechamos o valor, agora vocês se entendam aí. No nosso caso, a gente cuida da entrega também, né? A parte de produção. Então, eu sou... por isso que eu falo que a gente é um hub, tá? A gente Legal. Faz agenciamento, sim, mas também faz a produção. Tá? E vocês têm um aplicativo? E vocês agora qual foi o show? 2021, vocês faturaram 2,6 milhões, é isso? Sim, e no ano passado a gente teve um crescimento maior, faturamos 6,3. 6,3. Escalou, hein? Escalou bem, graças a Deus. Legal, Então a gente tá falando de uma grande, né, e vocês veem de uma forma que parece que vocês estão desafiando o mercado aí de uma forma, né, de uma forma tradicional de as coisas conduzirem, de acontecerem e tudo mais, e vocês estão fazendo um desafio, desafiaram essa forma tradicional de contratação do artista. Sim, eu não chamo de desafio, tá? Eu chamo de opção. Porque tem campanhas que exigem realmente um formato mais tradicional, tá? Assim como quando surgiu a internet, você falava, putz, vai morrer o rádio. Né? Mas não vai morrer, os dois podem coexistir ali, tranquilo, tem espaço para todo mundo, né? Então, assim, a gente oferece opções para campanhas que exigem ideias mais diferentes, tá? Vocês procuram pelos artistas e convidam eles a se cadastrarem com vocês? Hoje, na verdade, no começo sim, tá? A gente começou... Hoje os artistas procuram por vocês. Hoje, assim, graças a Deus a gente tem bastante procura mesmo de artistas querendo trabalhar com a gente. A gente tá com um nome, acho que estabelecido no mercado, então muitos artistas conhecem a gente. A gente participou do Shark Tank também, então deu uma visibilidade... Legal, Shark Tank. A gente teve uma visibilidade de mídia lá grande também, então muitos artistas conheceram a gente por lá. Captaram investimento? Captamos com a Carol Pfeiffer. Pfeiffer. Conhecido da Jo. Carol é um amor, putz, nossa grande sócia, né? E amiga também. O Caíto Maia também, nosso sócio.
E o Caio Castro também estava lá como convidado no dia e também E entrou também. entrou também lá pelo Shark Tank, isso. Vocês têm um aplicativo? Como é que vocês operacionalizam essa eu não vou mais falar intermediação agora, porque é limitante em relação a tudo que vocês fazem, mas esse hub que vocês gerenciam é por um aplicativo, é por software, como é que é? Não, na verdade, para os artistas entrarem em contato com a gente, ou é por rede social ou por e-mail mesmo, tá? Então eles mandam um portfólio se apresentando e a gente passa para a equipe de curadoria. E para a gente captar cliente, aí é um trabalho de relacionamento mesmo. Eu venho do mercado de publicidade, tá? Uma área que é liderada por mim mesmo, tá? Então são contatos comerciais em que a gente apresenta a empresa para agências de publicidade e empresas, pode ser o departamento de marketing, sei lá, vamos supor da Coca-Cola, vai. Eu procuro lá quem que é o contato dentro da Coca-Cola que é interessante para mim. Aí eu tento marcar uma reunião com a pessoa para poder apresentar os serviços que a gente oferece, né? Então é um trabalho mais comercial mesmo, tradicional, tá? A gente não tem um aplicativo hoje. A sua estratégia de monetização é por coparticipação no valor da obra? Como funciona? Na verdade é prestação de serviço, tá? Então, como funciona? A gente estabelece ali o projeto junto com o cliente. Pode ser... Isso vale para todas as frentes, tá? Tanto para pintura, quanto para digital, quanto para vídeo. E aí eu vejo o budget que o cliente tem. Dentro desse budget, a gente monta uma planilha de custo mesmo, como se fosse uma produção executiva. Uhum. E aí lá a gente faz as linhas, né? Para a produção, eu vou precisar de X reais aqui. Para captação, vou precisar de captação de vídeo. Precifica né? mesmo, então. Precifica mesmo, e aí eu vejo o budget disponível para o cachê do artista. E aí dentro desse budget do cachê do artista, a gente conversa com o artista para ver qual que é o nome mais indicado ali. Então a gente não é que eu participo junto com o artista, tá? Normalmente a gente pega a parte de produção e o artista recebe o cachê dele integral, tá? Certo. Na verdade você cria a oportunidade e todos ganham ali. Exatamente. Por que do nome Dionísio? Não veio do nada, né, esse nome. Dionísio, na verdade, foi uma ideia do Rafa, que é meu sócio, né? Dionísio é o deus grego, né? É o deus que gostava do vinho, né? Gostava das festas e tal. Mas, na verdade, o nome não veio daí. Veio de um filósofo que chama Lipovetsky. E ele criou o conceito do espírito dionisíaco, que era inspirado no deus Dionísio, né? E o conceito do filósofo era que o espírito dionisíaco era voltado ali para as artes mesmo, para pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Então tem um lado mais criativo mesmo. Foi daí que surgiu o nome Dionísio. Porque no primeiro momento eu já pensei, essa galera deve gostar de festa, né? A gente gosta. Mas vou te falar que eu tô quase mudando meu nome para Dionísio, porque toda hora eu falei, e aí Dionísio, tudo bem? Bom, eu confesso que quando eu recebi, eu quase te chamei de Vitor Dionísio. A gente vai entrevistar agora aqui o Dionísio. Mas faz parte já tô acostumado. Vários clientes até, e aí Dionísio? Vai virar a personificação, né? O garoto propaganda da Dionísio. Exatamente. E hoje vocês são em 2 ou 3 sócios? Tirando os investidores? Isso. 3. 3 sócios. Os Isso. 3 sócios fundadores, né? E aí entraram os investidores. Exatamente. E aí vocês foram pro Shark, foram os 3 ou quem que foi pro Shark? Fomos os 3. Os 3. E Isso. fizeram um pitch lá. Fizemos o pitch e é interessante, né? Porque o nosso episódio, a nossa parte, na verdade, porque o episódio tem vários empreendedores lá, né? Mas a nossa parte, acho que nosso vídeo, se não me engano, tem uns 10 a 12 minutos, alguma coisa assim. Mas na verdade a gente ficou lá 2h30, né? Então demora bastante lá pra... Você passa por uma sabatina mesmo lá. A gente sai e volta várias vezes, assim, pra negociar. E eles precisam conversar entre eles também. É que na hora da edição eles dão uma Sim. Compactada ali, né? compactada, exatamente. Parece que foi aqueles 15 minutinhos de fama, né? Exatamente. Pode falar, Ivan. Como é que vocês trabalham? Eu vi que vocês têm uma visão de sustentabilidade para o mercado de arte. Como é que vocês trabalham isso? Olha, a gente, na verdade, sustentabilidade é um pilar pra gente, é super importante, a gente acredita que é o futuro, tá, do planeta, né, a gente tem que se preocupar com isso, não Sem só a gente, dúvida. mas que todo mundo. Então, assim, do nosso lado, tem coisas que não tem como a gente evitar, tá, então, lógico, né, produção de tinta, ela ainda gera CO2 pro planeta, enfim, tem coisas que não tem como evitar, mas dentro do que é possível a gente fazer, a gente tem, por exemplo, uma parceira que recolhe latas de tinta, para poder descartar ecologicamente,
Tem a ProLab, então eles recolhem todas as latas de tinta que a gente usa para ter o descarte sustentável, ecológico, garantir que não vai, né, ter o descarte comum. Fora isso, a Carol Pfeiffer, né, que, putz, como eu falei, ela é uma querida, assim, a gente gosta muito mesmo dela, tá? Não só como sócio, mas como pessoa, né? A gente expandiu nossa linha de negócios, então a gente montou uma outra empresa agora, que é para, na verdade, voltada só em uma tinta europeia, produzida na Suíça, mas que foi concebida na Itália, né? Então, todo o conceito da tinta foi idealizado lá na Itália. E essa tinta chama Airlight. É uma tinta que tem uma tecnologia revolucionária, porque ela elimina poluição do ar. Quando a poluição entra em contato com a tinta, ela para de circular ali na atmosfera. Ele é um catalisador. Como se fosse um catalisador. Além disso, ela também elimina vírus e bactérias, né? Então, assim... Caraca, essa tinta é animal, hein? É muito legal. E vocês estão trazendo a tinta pra cá, é isso? Então, a gente, junto com a Carol, montou uma outra empresa só para trazer essa tinta para o Brasil. Então, a gente tem a distribuição exclusiva da Airlight aqui no Brasil, né? Então, essa é uma outra linha ali de sustentabilidade que a gente tem, tá? Então, assim, para os projetos comuns, tem a questão do descarte, que a gente se preocupa muito, né? Em não... Qual que é a diferença de custo para essa tinta Airlight para uma tinta convencional? O projeto ele fica muito mais pesado por conta dela? Ela gera algum ganho no longo prazo, além, é claro, do fato de converter poluição e ter essa característica sanitária ali de matar vírus e bactérias? Olha, a tinta tem uma durabilidade longa, de 10 anos, tá? Então, com garantia, inclusive. Então, assim, o período, né, de aplicação, ele é muito bom. Período de aplicação não, período de funcionamento ali do produto. E então, assim, você tem uma durabilidade longa. Em relação a custo, ele é mais alto do que uma tinta convencional, tá? Por quê? Não é nem pela tecnologia em si. Lá, se você vai lá para a Europa, o custo é meio elas por elas. Ali é um pouquinho mais alto do que uma tinta convencional. Mas aqui o problema maior é a questão, primeiro, do câmbio, né? O real está muito desvalorizado em relação ao euro. E o segundo ponto é em relação à importação. Para você importar, você paga muito imposto. Impostos. Exatamente. Então, isso faz com que a tinta fique mais cara. Ela está saindo hoje em torno aí de 4, 5 vezes mais caro do que uma tinta convencional, mas também com benefício que nenhuma outra tinta oferece, tá? Só a nossa, né? Então, você tem ali realmente um investimento maior, mas você tem muitos benefícios, inclusive selos ali de sustentabilidade, que só a nossa tinta oferece, tá? Então, Sim. ela é voltada para empresas mesmo, para pessoa física é mais difícil de você comprar, porque você tem que pagar mais caro, né? Uhum. Mas, assim, se você tiver qualquer campanha ou conceito de, enfim, ideal para empresa, voltado aí para ESG, sustentabilidade, meio ambiente, até a área da saúde também, né? Essa tinta é um material fantástico. Legal. E eu queria saber um pouquinho quais são as oportunidades ou, né, os desafios aí que a digitalização, a questão das vendas online e tudo mais tem trazido para vocês. Você fala de NFTs ou de artes digitais como um todo? Artes digitais de uma forma geral. Quando você acha que essa criação digital ela ameaça a criação analógica, tradicional do artista mesmo? Acho que zero. São coisas totalmente independentes, tá? O digital... Tem o mercado para o digital e tem o mercado para o físico, né? Então, para mim, zero, assim, em termos de ameaça. São demandas diferentes, perfis diferentes, clientes diferentes, propostas diferentes, então... E você acha que as NFTs são oportunidades? Olha, eu acho que sim. Tem que saber trabalhar bem, tá? Teve o boom das NFTs, aí deu uma caída... E agora é um mercado que está em construção ainda, né? Teve muita gente, enfim, tentando entrar no mercado. Teve gente que se deu bem, teve gente que se deu mal. Hoje a gente está com um time bem legal de NFTs, tá? Ah, vocês fazem também? Fazemos. Estamos em parceria com o pessoal da Pira Digitals, que é uma empresa bem consolidada de NFTs aqui no Brasil. São parceiros nossos, do NF Trends também, né? Então, a gente tá com um time bem forte ali, bem qualificado, tá? Mas você tem que avaliar bem ali os projetos de NFT, porque no começo qualquer meme, você via aqueles memes, um meme, tô ganhando 10 milhões com meme. Vira NFT ali. Vou fazer qualquer coisa, vou pôr uma foto desse celular aqui, né? Uma foto dessa mesa e vou ganhar 1 milhão. Não é assim que funciona, tá? Como é que vocês monetizam? Qual que é a estratégia de vocês com os NFTs? O NFT é uma arte digital que é vendida
no metaverso, né? Então ele é vendido com moedas, com criptomoedas, né? Você precisa subir isso na blockchain e vender por lá. Então você tem que ter uma estratégia de como vender isso. Existe uma comunidade que consome isso. Não é para todo mundo, tá? Na época que estourou, ficou aquela dúvida, como é que eu faço? É fácil ganhar dinheiro? É fácil, tá? Só que agora tem um público específico que consome. Não é um negócio que tá no varejo, assim, vamos dizer, ele já tá mais segmentado. Eu ia falar isso, porque se meu pai estiver ouvindo o podcast e ouvir falar NFTs, ele vai falar, meu Deus do céu. Onde eu achei isso? O que essa menina tá falando, né? Tem um público específico mesmo que consome, Bem né? específico, tem até, né, o Valadares, que é um parceiro nosso, o Thiago, que ele fala, se meu pai, você pode oferecer para ele um NFT de qualquer artista, do Banksy, sei lá, nem sei se tem, acho que não tem, mas tem acho que tem, desculpa. Oferece um NFT do Banksy, que vai valer milhões, pode valer milhões. Ou essa caneca aqui, que ele pode ver, acho que ele vai preferir essa caneca aqui, porque ele não consegue ver, né, o potencial do NFT. Então, o perfil de público do pai do Thiago é esse, ele não vai entender o que é, não vai se interessar e não vai querer, tá? Mas o público que está engajado com isso é muito engajado, né? Consome muito. Então, eles criam uma comunidade e trabalham em torno daquela comunidade. Então, praticamente todo NFT precisa ter um benefício ali para essa comunidade, sabe? Precisa ter alguma contrapartida, precisa ter alguma experiência, né? Alguma coisa diferente. E é por isso que eles investem no NFT, para pertencer àquele grupo, tá? Mais ou menos isso. Tem até um que é famoso, é um que foi feito lá fora, que acho que o LeBron James comprou, o Justin Bieber comprou, o Neymar comprou. Esse NFT, se não me engano, ele dá acesso a alguns eventos exclusivos, que só quem tem o NFT pode ir. Certo. Então, quem compra vai poder, de repente, encontrar o LeBron James lá no mesmo evento. Aí, se eu for bilionário e quiser ir no evento, se não tiver NFT, você não entra. É simples assim. Não importa quanto dinheiro você tiver. Só se você tiver o NFT que você consegue ter acesso àquele evento. Então, assim, o trabalho principal é você construir, né, o storytelling em torno daquele NFT e gerar um engajamento com a comunidade. A partir do momento que você consegue isso, você vai ter público. Se você lança só um NFT para o NFT, quero lançar um NFT dessa xícara aqui. Ninguém vai comprar. É simples assim, tá? Qual foi o projeto mais desafiador que vocês já conduziram nesses anos de Dionísio? Em termos de entrega, de tamanho, de dificuldade? Vamos falar nas 3 variáveis, então. Em termos de tamanho, dificuldade, quais foram? Cite alguns projetos pra gente legais. Olha, a gente fez um bem diferente que eu gosto muito, que é um avião junto com a Azul, com a Coral. Um avião que chama Ararinha Azul. É o avião mais colorido da América Latina. E ele tinha um storytelling super legal, porque o conceito dele era reforçar que as ararinhas azuis não são as araras azuis, tá? Um parênteses. São as ararinhas azuis. São espécies diferentes, tá? Olha, pra mim eu já tinha entrado na... Você já tinha visto uma arara, já. Claramente. A ararinha azul é a mesma espécie do Blue, do filme Rio, sabe? Uhum. Então é aquele azulzinho que aparece no filme. A arara azul é um pouquinho diferente. Então, essas ararinhas estavam extintas e elas só eram criadas lá na Alemanha, em cativeiro. E aí eles estavam trazendo as ararinhas azuis de volta para o Brasil para ser criadas em cativeiro aqui também lá na Bahia, no Instituto Chico Mendes. E acho que a Coral patrocinou essa ação. Então, a ideia era comunicar isso através do avião. Então surgiu o projeto de pintar o avião e falar que as ararinhas azuis voltaram a voar nos céus do Brasil, né? Cara, que legal. Uhum. Então... Eu adoro essas campanhas publicitárias. Que tem, assim, elas têm um conteúdo legal, e assim, né? é muito legal. Eu adoro, né? A profissão de publicitário é uma profissão bem bacana, né? É bacana, é legal. Então, esse é um projeto muito legal que a gente fez com o artista Pardal, né? Que fez toda a arte lá do avião. Aí pintaram o avião de azul. Não, é uma arte toda temática. Tem vários passarinhos ali, seguindo a linha... Será que eu acho ele fácil Acha sim. Como é que eu procuro o avião? Coloca avião ararinha azul. O Ivan é o vou procurar. Claro, né, minha amiga? Avião ararinha azul Pardal, você vai achar. E esse mesmo.
Não, modéstia à parte, é o avião mais bonito que eu já vi. Nossa, viu? é. Pena que eu nunca vi esse avião no aeroporto. Mas ele voa, tá? A gente já encontrou 2 vezes aleatoriamente, assim, indo viajar, ele tava lá. A última Cara, vez queria foi lá em Belo muito Horizonte. ver esse avião pra tirar uma foto dele. Meu, ele é lindo, assim, quando você vê, né, ao vivo, putz, é um negócio bem, bem bonito mesmo, tá? Então esse aí foi um projeto bem diferente, né? O primeiro evento que a gente fez, que foi o Lollapalooza também, isso daí lá em 2018, esse aí foi bem desafiador. Fizeram o Lola. Fizemos um painel de 150 metros quadrados, que era para ser pintado ao vivo durante os 3 dias do festival, né? E foi um desafio muito grande, porque a gente não tinha equipe. Hoje em dia a gente tem equipe e tal, estamos com, né, um time muito bom, por sinal. Queria mandar um abraço pro meu time, tá? E aí, time? Mas naquela época era só nós 3, né? Então, putz, era bem, bem puxado. Precisava chegar às 7 horas da manhã, sair 1 hora da manhã, né? Porque precisava ficar o dia inteiro, era grande para pintar em 3 dias, né? Ao vivo. Vocês estavam pintando ou vocês estavam dando Não, suporte? a gente não pinta, a gente a gente traz os só artistas. não, né? Só não, né? Todo o suporte. Isso, a gente faz toda a parte de logística, produção, né? Então dá todo o suporte que os artistas precisam para pintar. Mas assim, como a gente não tinha equipe, putz, era muito na raça, assim, as coisas, né? Então, esse evento aí do Lollapalooza, que foi o primeiro que a gente fez, assim, de grande porte, foi bem desafiador. E agora, eu ressaltaria um que a gente entregou recentemente. Não sei se vocês conhecem ali o lado da Zona Leste, mas Um pouco. indo ali para o Tatuapé, quando você vai pela Radial, antes de chegar na Salim Farah Maluf, bem antes, assim, muito, muito pouco antes, assim, quase grudado na Salim. Ao lado direito está saindo um empreendimento muito legal, que é de uma construtora que chama Porte, que eles são muito fortes lá na Zona Leste, especialmente no Tatuapé, Jardim Anália Franco, né? E eles estão com um empreendimento fantástico lá que chama Urman. E aí eles queriam fazer um stand com uma pegada bem diferente. Então a gente fez uma intervenção na fachada do stand com andaimes, então tem artes nos andaimes, é uma instalação bem diferente, tá? Esse daí é um projeto que deu bastante trabalho também, porque envolvia questões de engenharia, estruturais e tal. Mas ficou fantástico. Então, acho que esses 3 aí são, assim, em termos de dificuldade, acho que eu posso colocar como os 3. Como vocês atuam com esse hub, qual que é a percepção que você tem em relação à quantidade de artistas versus a demanda existente hoje? Você acha que tem mais demanda do que gente para atuar, ou tá legal já o mercado, tem uma quantidade bacana, ou tem muito artista para pouca demanda? Como é que você vê isso? Olha, é difícil responder isso em termos gerais. Vou falar pelo nosso trabalho, tá? Pela demanda que a gente tem. Eu recebo bastante contato de artista todos os dias, tá? Hoje a gente trabalha aí com mais de 300 artistas de estilos bem variados. E também recebo contatos de empresas interessadas em fazer projetos com artista quase todo dia. Então, pra gente é um negócio bem equilibrado, exatamente. Tá casadinho, não tem nem fila de espera, nem... Claro que assim, a gente precisa, dependendo do caso, educar o cliente, tá? Tem muita gente que não tem ideia do trabalho que dá, de quanto custa. Então, às vezes, vem clientes falando, putz, eu queria pintar uma parede. Tá bom. Qual que é o tamanho da sua parede? Tem, sei lá, 6 mil metros quadrados. Gigante. Tá bom, e qual que é o investimento que você tem disponível? Tenho 10 mil. Dá pra fazer? Claro que não dá pra fazer, entendeu? Não paga nem uma semana de trabalho, assim. Então, assim, você precisa educar o cliente dependendo do caso, porque às vezes não tem noção, né, do trabalho e do custo, tá? Mas, em termos gerais, é equilibrado. E você acha que... Como é que você vê a questão de valorização de arte? Você acha que... Porque eu quero uma arte pintada, mas como que é essa valorização, sabe? Sim. Olha, depende da proposta do projeto, né? Se você for, por exemplo, usar ela como um elemento decorativo, sei lá, para um escritório, para sua residência, né? Para o seu estúdio, ela vai ter uma valorização bem maior, porque ela vai compor ali o ambiente. Mas dependendo do caso, às vezes pode ser uma arte comercial, né? A gente fez, por exemplo, lá para a Natural One, marca de sucos, o logo na fábrica deles. Era um logo gigantesco. Sei lá, o logo devia ter o tamanho dessa parede aqui, ele foi pintado, né? E, assim, é uma arte totalmente comercial, então lá, assim, em termos de valor de mercado é 0, mas para o cliente é super importante, tá? Então, depende muito da proposta, tá? Às vezes vai ter um valor
monetário mesmo, né? Às vezes é só um trabalho para compor ali, né, o ambiente, tá? Então depende muito da proposta que o cliente está buscando, né? E quais são as tendências no mercado da arte que vocês enxergam hoje e como que vocês estão acompanhando e se posicionando em relação a elas? Olha, falando de mercado de arte, eu preciso dividir aqui o trabalho que a gente faz do mercado tradicional de arte, que é de galerias, né, colecionadores, aí é bem diferente do que a gente faz. Isso daí eu não vou opinar muito porque foge completamente ali da nossa área de atuação. Eu adoro, né, ver exposições, mas eu não sou especialista, então prefiro não opinar porque corre o risco de eu falar alguma bobagem, tá? Então, assim, ali eu sou meramente um consumidor, né? Um consumidor leigo, inclusive. No nosso âmbito aqui, que é a parte mais de prestação de serviços para empresas, eu acho que a gente tem um futuro muito grande, tá? Sendo bem sincero. Todo ano, já passei os números para vocês, a gente está tendo um crescimento, está tendo cada vez mais demanda, estamos conseguindo projetos muito legais, né? Então, eu vejo que o futuro é muito favorável para a gente, né? Inclusive com formatos mais publicitários mesmo. A gente pode fazer mídias tradicionais também. Por exemplo, o outdoor. Você fala, o outdoor, ele é totalmente comercial. Mas para a gente, como prestador de serviço, não tem problema nenhum que ele seja comercial, né? A gente fez, por exemplo, 2 projetos lá no Rio de Janeiro. 2 não, 3. Que eram de mídia out of home, né? Que é a mídia exterior. 2 deles foram pintura sobre lona. Então, ao invés de ser um outdoor convencional, você tinha a lona toda branca lá no local, do outdoor, e a gente ia pintando em cima. Então, gerava uma curiosidade muito grande no público, né? Nossa, o outdoor tá sendo pichado em plena luz do dia. Parecia isso, assim. Mas, na verdade, era a arte sendo desenvolvida. E teve um outro que a gente... Esses 2 para a Amazon, né? E teve um outro que a gente fez para Paramount Plus, pro streaming também, que era pintura direto na parede, lá no Rio de Janeiro também, porque aqui em São Paulo não pode, né? Você tem a lei Cidade Limpa aqui, que regulamenta isso, proíbe publicidade exterior desse tipo, mas em outras praças você pode, como o próprio Rio. Então, assim, era pintura direto na parede do prédio mesmo. Como se você andasse aqui por São Paulo, você vai ver vários prédios pintados. É a mesma coisa lá no Rio, só que com uma arte publicitária. Então, assim, eu posso trabalhar até com formatos de publicidade criativos, tá? Então, pra gente, assim, eu acho que eu não sei o tamanho do nosso mercado ainda, mas é maior do que o que a gente está atualmente. Eu acho que Vocês a gente pode atendem expandir. só São Paulo ou não? Não, São atende Paulo, Rio, né? Brasil inteiro e fora do Brasil também. Inclusive agora, mês passado não, quando foi o GP de Fórmula 1? Foi esse mês, né? Acho. Lá em Miami. Acho que foi agora. A gente fez o trabalho lá em Miami para Oakberry. Mandamos o artista para lá. Oakberry ia sair, eles patrocinam a Haas, né? A equipe de Fórmula 1, então a gente fez o mural lá para eles, lá em Wynwood, então trabalho internacional. Ano passado, em novembro, também a gente fez a logística para o mural do Cobra lá na Disney, no Disney Springs, que é o complexo entre os parques ali da Disney, em Orlando, né? Ele foi o primeiro artista brasileiro a pintar lá no complexo da Disney, também a logística do projeto toda nossa. Então, assim, a gente faz projetos fora do Brasil também, tá? Demais, né? Demais. Bora pro Lenha na Fogueira? Bora pro Lenha na Fogueira. Algumas pessoas argumentam que a mediação de agências pode prejudicar a relação direta entre o artista e o público, reduzindo a autenticidade da liberdade criativa. Como você garante que a voz e a visão dos artistas sejam sempre preservadas neste processo? Tá vendo como era a lenha na fogueira mesmo? Eu acho interessante como o editor joga assim, algumas pessoas leem esse editor. Brincadeira, bora lá. Olha, a gente respeita muito o lado criativo do artista, tá? Porém, eu preciso avaliar sempre o briefing que vem do cliente. Tem briefings que o cliente coloca algo totalmente livre. Eu gosto do seu estilo de pintar, pode fazer o que você quiser. Só quero que você trabalhe em cima do cachorrinho ali. Então, bola uma arte em cima do cachorrinho, só usa ele de referência e cria o que você quiser. Beleza. Então, você está totalmente livre para desenvolver o trabalho. Tem casos que o cliente quer opinar bastante em cima da arte, tá? Então, ele vai dar bastante pitaco. O nosso trabalho para preservar o artista é entender esse briefing e passar isso bem mastigado ali para o artista, entender o perfil do artista também, tá? Se o artista só trabalha com coisas mais autorais, basicamente ele só faz o que ele quer, tá? Então não adianta eu virar e falar para ele, eu quero que você desenhe esse celular assim, assim, assim. Ele vai falar, não vou fazer, vou fazer o que eu quiser. Então é meu trabalho entender isso, passar isso. A maior parte deles é assim ou é mais flexível? Depende muito, acho que meio a meio. Sim, acho que meio a meio.
Então, assim, o nosso trabalho para não gerar esse ruído, né, é entender o briefing bem para poder ver qual que é o artista ideal para cada projeto e respeitar as características do trabalho de cada artista. Quando é um trabalho muito direcionado, eu já preciso entender qual é o artista que vai topar fazer aquilo lá, né? Muitas vezes o artista nem assina. Fala, vou fazer trabalho mais comercial, beleza, faço, mas assim, não vou colocar no meu portfólio, não vou divulgar, só vou fazer. E tá tudo certo. Já tiveram algum caso de um trabalho que foi recusado? Tipo, fez e o cliente não foi isso que eu pedi, não tá legal, não deu bom e... Já teve, e assim, muito por culpa do cliente, tá? Porque tem clientes, tem que falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, não vou citar nomes, tá? Joga o nome agora aqui, o case. O cliente muitas vezes não, poucas vezes, mas às vezes ele não sabe o que ele quer, tá? Então, por que o trabalho foi recusado? Ele veio com um briefing, a gente fez a entrega, no meio da entrega, ele mudou completamente o briefing. Passou a ser outra coisa. A gente adaptou, fez outra entrega, nunca chegava no ponto que o cliente queria, até que chegou um limite de refação que a gente coloca, né? Tem um limite ali de refações, porque senão você começa a arrumar pelo em ovo ali e tal. Então, a gente limita as refações. Chegou no ponto e falei, olha, eu não vou mais fazer refações. Se for para eu fazer, eu vou ter que te cobrar. Ah, não vou pagar. Falei, então tá bom. Então vai acabar aqui. E aí, ficou dessa forma. Infelizmente, não foi usado para nada a arte. E ficou. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Né? Mas é muito raro isso acontecer, tá? Assim, em 6 anos de empresa, isso aconteceu uma vez. Não, uma empresa que está escalando como vocês estão, certamente isso não é o roteiro. Mas eu acho que é natural que aconteça, né? De uma forma ou de outra. Não existe estatística zero, né? À medida que você escala, você vai ter 1, 2 que vão te trazer esse processo, né? É raro, mas assim, pode acontecer. A gente tá sujeito, né? Em todas as empresas, né? Exato. Quem não empreende não passa por isso, mas quem empreende vai passar por isso certamente em algum momento. Sim, com certeza. Muito obrigada, Vitor, pela participação. Queria que você deixasse aí seus contatos, redes sociais, onde a galera te encontra. Contato da Dionísio também. Tanto os artistas, quanto as pessoas que estão querendo contratar o trabalho aí com vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Queria também dar os parabéns aqui pelo programa, achei legal pra caramba. Bom, pra achar a gente é no @DionísioArte no Instagram, arte com E no final, Dionísio com S. Nosso site, dionisioag.com.br, ou podem mandar um e-mail também, se quiser, hello@dionisioarte.com.br. Show de bola. Excelente. Valeu, Ivan. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jô. E nas nossas redes sociais? Quais são as nossas redes sociais, você sabe? Eu sei, você sabe. Eu sei, eu quero testar se você sabe. Mentes.em.foco no Instagram. No YouTube, você pode procurar por podcast Mentes em Foco. E você já sabe, nosso programa Mentes em Foco é um oferecimento. Perfix Consultoria. E no TikTok? Você só falou do YouTube. No TikTok tem aquele vídeo de 200 mil visualizações. Ivan, Mentes em Foco. Mentes em Foco, podcast. Então Mentes em Foco. Nossas redes sociais. Agora você me causa, né? É a minha especialidade. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Se você quer ser um patrocinador oficial do nosso programa e ter vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe e não fique fora dessa. Bora lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigado.